Voltei, paz do Senhor. E aí, bebeu uma água, respirou um pouco, dormiu, de repente viu esse vídeo o primeiro, de manhã, agora da meia da tarde, mas independente do horário, do momento, a palavra está sendo pregada, ela está sendo anunciada. Agora cabe a mim e a você dar valor à palavra do Senhor. Onde foi que nós paramos? Paramos sobre Jesus, que ele é a imagem do Deus invisível. Nós temos um modelo a seguir. O modelo que nós temos a seguir é o Cristo. Cristo é o primeiro homem perfeito, um homem que veio mostrar quem era Deus. Amém? João, capítulo 5, verso 19, é dito da seguinte maneira: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Cristo, ele veio em obediência, ele veio cumprir uma vontade, a vontade do Pai. Ele veio representar o próprio Deus, e ele era Deus, e ele, como homem, ele representou Deus. Ele mostrou como Deus se comportava, ele mostrou como Deus amava, como Deus se preocupava, como Deus cuidava. Então ele veio fazer isto, e ele cumpriu o seu papel, ele morreu no nosso lugar, ele ressuscitou e está à destra do Pai nesse momento, mas intercedendo e ao mesmo tempo conosco, porque temos o Espírito Santo, e ele falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você prestar atenção à tua volta, você vai perceber que Jesus está no teu lado. Amém? Então, repito, nós temos um modelo a seguir, e todos aqueles que se propuserem a seguir a Cristo, eles têm uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Eles têm a responsabilidade de representar Deus de forma excelente. Quando você se volta para Deus, para Jesus, você tem uma escolha. Eu escolho seguir Cristo, mas a partir do momento que você escolheu, agora você tem um papel, você tem uma missão, você tem que negar a si mesmo, você tem que morrer para si mesmo, porque agora que você conheceu Jesus, você vai abrir mão do seu eu e agora vai viver o eu de Cristo. Você vai viver em comunhão com Cristo, e você vai viver para amar, para respeitar e para mostrar Deus aos homens. Amém? Mas infelizmente muitos não compreenderam essa palavra, não compreenderam essa mensagem de negue-se a si mesmo. A pessoa escolhe servir a Deus, mas ela continua sendo quem ela era. Isso não pode acontecer. Depois que você se entrega para Cristo, não existe meio termo, não existe uma parte do ser humano que vale a pena ser vivida sem Cristo. Temos que morrer totalmente para a nossa vontade e viver para glorificar o nome do Senhor. Amém? Só para você ter uma ideia, Moisés, ele não entrou na terra prometida. Mas de repente alguém pensa que ele não entrou na terra prometida porque naquele momento em que o povo teve sede, Deus falou com ele: olha, Moisés, fala a rocha. Aí Moisés, ele foi lá e feriu, e bateu na rocha. Aí de repente alguém pensa que ele não entrou na terra porque ele feriu a rocha. Não foi. Ele não entrou na terra prometida porque ele não representou Deus para o povo, porque a palavra ficou bem clara. Deus, ele falou: olha, Moisés, tu não me glorificou diante do povo, tu não me representou, por isso tu não vai entrar naquela terra que eu prometi. Quem vai entrar, quem vai conduzir o povo é Josué. E aí você já sabe, Josué entrou na terra prometida, ele conquistou em nome do Senhor Jesus, mas Moisés, ele não pôde fazê-lo, porque ele não representou Deus para os homens. Então isso, amados, é muito importante.
Como é que Cristo está sendo representado através da tua vida? Porque o que acontece é que temos a desculpa. Que desculpa? Ah, mas eu sou assim, eu sou tímido, eu não sou de falar, eu não sou de interagir, eu não sou de me relacionar com as pessoas. E muitas pessoas aceitam Jesus e elas continuam com todas essas coisas, com toda essa carga emocional de não saber se relacionar. Mas olha, para que a igreja funcione, uma igreja que representa Deus, é uma igreja que vive em comunhão. E comunhão significa que tem amor, que tem cooperação, que tem interação, que tem intercessão, que tem trabalho mútuo. Tem que ter tudo isso, porque se não tiver, está acontecendo uma falha. E esta falha vai prejudicar a imagem de Deus. Então, o que nós temos que fazer para poder representar Deus de forma correta? Porque não podemos ser aqueles que iremos representar mal o nosso Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos não conseguem mudar, não conseguem ter força, coragem. Eu sou tímido, esse é meu temperamento, eu não consigo me relacionar. Amados, entenda, não tenha em você a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, não é assim a música? Eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou sempre assim. Isto é errado. A nossa versão para esta música, para esse, para esse sentimento é diferente. Pode ser assim no mundo, mas no reino de Deus funciona diferente. No reino de Deus você irá falar dessa forma. Eu nasci no pecado, eu cresci no pecado, eu vivia no pecado, mas agora eu sou liberto em nome de Jesus. Então, amados, nós temos que tirar de nós o nosso eu. Nós temos que representar Deus diante dos homens. E para que você venha assim representar Deus, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai analisar a tua vida e você vai comparar o teu comportamento com o comportamento de Jesus. Você vai ver como você vive e você vai ver como Jesus vive. E toda vez que você se deparar em qualquer situação em que você fique na dúvida, será que eu estou representando Deus? É simples. O que você tem que fazer? Você vai analisar o teu comportamento e você vai fazer uma pergunta: Jesus é assim? Por exemplo, eu não sou muito de ficar perto das pessoas. Pergunta: Jesus é assim? Não. Jesus, ele não é assim. Jesus, ele é amor, ele é comunhão, ele ama ficar perto das pessoas. Então, se eu não estou sendo igual a Jesus, eu estou sendo anti-Jesus e não pró-Jesus. Mais um exemplo: mas eu não sou muito, de participar das atividades, de trabalhar, não, eu fico mais na minha. Jesus, ele é assim? Claro que não. Jesus, ele está para trabalhar. A igreja é Cristo. Então, se a igreja não se mexe, a igreja está aleijada e Cristo é aleijado? Não, não é. Então, se Cristo, ele interage, se Cristo se relaciona, eu irei me relacionar, porque se eu não faço isso, eu estou representando mal o meu Senhor Jesus Cristo. Amados, por último, mas eu não sou carinhoso, eu sou uma pessoa muito fechada, eu não falo muito. Pergunta: Cristo, ele é assim? Claro que não. Cristo, ele não é assim. Ele é carinhoso, ele ama abraçar, ele ama perdoar, ele ama estar perto. Então, meus irmãos, a palavra que eu tinha para a nossa vida, porque é para mim e eu tenho que viver isso: vamos representar Deus, porque infelizmente Deus está sendo mal representado por muitos cristãos que se dizem cristãos, porque para ser cristão tem que se parecer com Cristo e tem que se parecer com Deus. Então, se porventura você não consegue se parecer com Cristo,
peça ajuda ao nosso Deus, porque Ele diz: se você tem falta de algo, peça a Deus, que Ele vai te dar entendimento, sabedoria, e Ele vai te capacitar, Ele vai te transformar. Nós fomos feitura dEle, a imagem dEle, criados para toda boa obra. Então participe, interaja, converse, seja ativo e não passivo, e assim você irá representar Deus para aqueles que necessitam. Eu vou deixar, no nosso grupo da igreja o PDF desta palavra. Ela é bem mais extensa e eu espero que cada um de vocês leia com amor e com carinho. Amém? A paz do Senhor, e que Cristo esteja representado através da minha e da tua vida. Amém.